O avanço da frente fria deve provocar temporais nesta sexta-feira no sudeste e centro-oeste até o fim do dia. O volume de chuva pode passar de 100 milímetros no sábado, no litoral de São Paulo e também do Rio de Janeiro, sob o risco de alagamentos nessas regiões. Mas e nas áreas agrícolas? Como é que vai ficar? Também vamos ter temporais? Vamos perguntar para o Arthur Miller, que já está aqui, preparado para responder estas e outras perguntas. Boa tarde, Arthur, bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, os temporais vão avançando, chegando aí no sudeste e centro-oeste. Como podemos ver aqui nas imagens de satélite, o ciclone se afasta para o oceano, com a frente fria já atuando aqui sobre o sudeste, também o centro-oeste, combinado aí com uma baixa pressão que está no Paraguai, que não produz chuva muito volumosa no centro-oeste, mas essa chuva está chegando e até com temporais de forma isolada também. Olhando aí para a questão aí do alerta, principalmente aí para a faixa litorânea de São Paulo e Rio de Janeiro, começa a chover aí a partir da tarde de hoje, perdurando aí durante a noite, a madrugada, até aí o começo da tarde de sábado, podendo aí passar de 100 milímetros e causar aí alagamentos na região. Demais áreas aí do interior de São Paulo, pegando o sul de Minas, vai chover, não é de forma tão volumosa, porém pode haver aí rajadas de vento acima de 40 km por hora e também queda de granizo de forma pontual. O acumulado de chuva fica espalhado, concentrado principalmente nessas áreas, incluindo aí também o norte do Paraná, com a chuva aí mal distribuída e localizada em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, faixa litorânea também do Nordeste, região central do Mato Piba, tempo ensolarado, como também no Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina. Chuva mais bem distribuída, com bons volumes que vem contribuindo com a umidade do solo, somente na faixa norte do país. Olhando aí para a questão de sábado, frente fria vai avançando, o tempo vai limpando aí no Paraná e também em São Paulo, porque as chuvas vão se concentrar só na faixa leste, continuando no Rio de Janeiro e centro-sul de Minas com um volume até aí no sudeste de Minas Gerais, também passando aí de 100 milímetros. E a tendência é essa, chuvas mal distribuídas no centro-oeste, chuva continuando na região norte e aos poucos essa chuva chegando aí na região nordeste, porém o volume ainda é muito baixo. Olhando aí para a questão de domingo, tem chamando o alerta aqui para o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, porque vamos ter aí a presença de um cavado, que é aquela baixa pressão que está provocando instabilidade na região centro-oeste, e aí chance de 100 milímetros de chuva em 24 horas, risco para queda de granizo e as rajadas de vento podem até passar de 70 km por hora, e novamente o alerta para a região sul do país, porém deve ficar aí que retida somente nessa região, porque quando olhamos aí para o acumulado de domingo, chuvas vão se distribuindo no centro-oeste, norte, interior do Mato Piba, porém é muito volumosa, veja, desde o noroeste do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. E me fala uma coisa, Arthur, como é que está o plantio do arroz também? Como é que está o andamento? Porque a gente sabe que mesmo em áreas, ali a gente precisa alagadas, né, para fazer o arroz, mas no Rio Grande do Sul foi tanta chuva que prejudicou inclusive o arroz, que teve que ter replantio também por lá, foi isso? Priscila, no sul o problema é grave, também replantio em Santa Catarina, na qual a condição é a seguinte: temos aí um atraso, cerca de quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado, somente com Mato Grosso adiantado em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, como a tendência aí das temperaturas não se manterem tão elevadas e as chuvas retornando aos poucos, tem motivado aí o produtor em Goiás, em Mato Grosso, também no Tocantins, inclusive no Maranhão, o produtor já preparando o solo aí em sequeiro, porque a chuva deve retornar aí no começo próximo à semana do Natal. Então o produtor já está se preparando. Em Santa Catarina o plantio já foi finalizado, só que está havendo replantio, cerca de 1% aí da área total estimada teve que ser replantada, porque teve transbordamento de rios e isso acabou causando um acamamento aí nas lavouras. Então uma situação muito ruim, porque o produtor não conseguiu nem fazer o tratamento fitossanitário, quanto mais o manejo. Mesma condição para o Rio Grande do Sul, porém o tempo ensolarado favoreceu as atividades em campo. E como esses temporais na região sul vão ficar somente na faixa oeste, que não são as principais regiões produtoras, porque as principais regiões produtoras ficam no centro-sul do Rio Grande do Sul e também na faixa leste de Santa Catarina, então ao menos aí o produtor vai ter uma janela maior de tempo firme para fazer o manejo das suas lavouras aí no sul do país. Tá certo, podemos ir para a interatividade então? Vamos nessa? Vamos aqui ver quem participa com a gente hoje. Opa, aí, olha lá, o Douglas Alegre, que diz o seguinte: gostaria de ver a previsão do tempo para o café aqui em Itabela, na Bahia. O que você responde para ele? Então, respondendo ao Douglas, tendência aí não muito boa, porque ao menos aí até o início de janeiro não estão previstas chuvas volumosas para a região aí da Bahia, que pega ali aquela região sul
E, eventualmente, pode haver chuvas aí que não chegam nem a 5 milímetros. O ideal é que nesse período, ao menos, tivesse aí uns 80, 100 milímetros de chuva para manter aí um bom ciclo de produtividade. E aí eu quero chamar a atenção, porque agora está pegando mais ou menos aí o final da época de floração, ali para o início do verão começa a fase de granação e já está faltando chuvas. E veja, temperaturas aí se mantendo na casa de 35 graus e só vão baixar aí somente lá para a semana do Natal. E quando pega esse calorão aí no final da época de floração, pode até favorecer a queda das flores. Então isso aí pode prejudicar a produtividade lá na frente. Então, a notícia não é boa aí para o café lá do Douglas, em Itabela, na Bahia. Certo, vamos mais uma aqui. Quem envia é o Adelson. Qual a previsão de chuva para os próximos 90 dias em Promissão, São Paulo? Então, respondendo ao Adelson, a tendência de melhorias aí ao menos aí até a segunda quinzena de fevereiro, cerca de 300 milímetros de chuva, bem distribuídas aí ao longo de todo o período. Então, vai ter umidade do solo e reverter no quadro do interior de São Paulo, que vinha sofrendo com a falta de chuvas. Então, ao menos aí vão ser 2 meses aí com bons volumes de chuva e aí garantindo uma boa umidade do solo. Então, notícia boa para a Promissão em São Paulo. Mais uma aqui no nosso telão, é o Jair Martins. Boa tarde, tudo bem? Podem passar, por favor, quando tem previsão de chuvas na cidade de Coração de Jesus, em Minas Gerais? Então, respondendo ao Jair, né, situação complicada aí no norte de Minas Gerais, porque essas frentes frias estão subindo, tá levando chuva aí no centro-sul de Minas, sobe para o Rio de Janeiro, mas não está chegando aí no norte de Minas. Veja, até esperam-se chuvas aí na semana do Natal, mas mal chegam aí a 40 milímetros. É uma chuva que sim, ajuda a umidade do solo, porém precisa chover aí ao menos 150, 200 milímetros, porque é uma região que está com o solo muito seco. Então, a chuva vem, mas ainda em pouca quantidade. Tá certo, vamos aqui, mais uma só. Aqui, o Franciel da Silva. Tem previsão de chuvas para a cidade de Goianésia, do Pará, que fica no Pará? Então, respondendo o Franciel, temos aí a tendência de não termos chuvas aí no decorrer até do início do próximo ano. Mal chegam a 5, 10 milímetros. Até tem aqui uma projeção de uma chuva bem volumosa aí para o dia do Natal, porém não deve se confirmar aí 160 milímetros praticamente um dia. Pode ser que chova cerca de 70 a 80, mas mesmo assim é um longo período de tempo, é uma região que está com o solo ressecado e a chuva, por mais que ela até venha volumosa em um dia, os outros dias seguem ensolarados aí com máximas batendo em 34, 35 graus e isso não tem o balanço hídrico, né? Então, mesmo que chova, é uma situação ruim porque essa chuva precisa vir bem distribuída, porque as lavouras precisam não só de chuva, como também aí janelas aí ideais entre chuva e calor. Então, não é uma situação boa ainda para a Goianésia do Pará, lá no Pará. Tá certo. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação e bom fim de semana. Até segunda. Ótimo final de semana. Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha.